nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 3, livro do profeta Daniel, capítulo 3, e vamos fazer uma leitura alternada a partir do versículo 9. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Leitura alternada. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa.
Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do fogo, do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Oremos. Ó Pai Santo, na Tua presença, Senhor, nos encontramos certos de que, se nós obedecermos à Tua palavra, sempre seremos libertados por Ti, de qualquer situação, em qualquer circunstância, Senhor. Abençoa aqueles que estão aqui, onde quer que estejam ouvindo a Tua palavra, a Tua mensagem, que possam entendê-la e se converterem, para que possam andar no caminho certo, no Teu caminho, Senhor. Unge o Teu servo que fala contigo, para trazer a Tua palavra do jeito que Tu queres. Em nome de Cristo. Amém. Eu sei que os irmãos já leram essa história, já ouviram essa história, mas os irmãos já prestaram atenção na moral dessa história? Na mensagem desta história, no contexto em que esta história aconteceu? Os irmãos já compararam alguma decisão que tomaram na vida que confronta a palavra de Deus, a sua fé com a fé desses jovens? Meus irmãos, muitas vezes nós, quando não prestamos atenção na leitura da Bíblia, quando não prestamos atenção nas mensagens e as guardamos, e lemos uma história dessa, nós pensamos que isso é coisa de outro tempo, coisa de outro mundo. Não, meus irmãos, isso aconteceu nesse mundo. Com o mesmo Deus que está aqui presente, prestando atenção a cada um de nós e vendo
o intuito de cada um de nós em estar aqui. Qual a razão pela qual nós estamos aqui? Qual a razão pela qual nós não temos compromissos com a palavra dele? Qual a razão pela qual nós estamos muito mais preocupados com os nossos interesses do que com os interesses dele? Qual a razão pela qual nós estamos mais interessados em salvar a nossa pele, a obedecê-lo, a nos sacrificar pelos interesses do reino de Deus? Esses 3 jovens são jogados em uma fornalha que foi acesa várias vezes mais, para que não sobrasse nada quando eles adentrassem aquela fornalha. Foram jogados porque não quiseram adorar outro Deus. Esses 3 jovens, meus irmãos, são jogados em uma fornalha e uma 4ª pessoa aparece entre eles. Esses 3 jovens são salvos por Deus, que é o protetor da vida. Depois daquela experiência, depois do livramento que Deus sempre dá àqueles que obedecem fielmente à sua palavra, o rei Nabucodonosor confessa que ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro Deus, e proclama um decreto proibindo que qualquer pessoa, nação ou língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será destruído. Pois é, meus irmãos, nós devemos aprender de antemão que ninguém pode nos libertar como Deus. Que Ele é poderoso, é o Todo-Poderoso, acima de tudo, que nos guarda. Nós lemos na palavra de Deus sobre o verdadeiro Deus, que é Ele quem nos livra. No Salmo 18, nos versículos 37, 43 e 48, nós lemos: livrou-me de forte inimigo, livrou-me dos que me aborreciam, que eram mais poderosos do que eu. Versículo 43, das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci, me serviu. Versículo 48, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Davi tinha várias experiências. E Davi sempre está falando do livramento que Deus lhe concede. Na mensagem desta manhã, meus irmãos, nós vamos ver como e qual a razão que Deus trouxe um grande livramento a esses 3 jovens que confiavam plenamente em Deus e confiaram sua vida a Deus. No versículo 21, nós lemos, permaneçam com a Bíblia aberta no texto.
Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos por provações? Quantas vezes nós passamos por tentações? Quantas vezes nós passamos por apuros, por tempestades, por doenças, por ataques de outras pessoas? Nós sempre, meus irmãos, devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia tem ilustrações, tem exemplos para nós de pessoas que passaram por provações muito mais sérias do que nós. E Deus os livrou. Pessoas que passaram por situações bem adversas. Veja o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. O cristão, o verdadeiro cristão, fica contente em qualquer situação. Por quê? Porque ele aprendeu a estar humilhado. Ele aprendeu que bem-aventurados humildes. Ele aprendeu a ser honrado. E quando ele está honrado, ele está lembrando de que aquilo tudo é por causa de Deus e toda aquela honra é de Deus, então ele continua humilde. De tudo e em todas as circunstâncias, nós devemos aprender a estar contente, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez. É incrível, meus irmãos, como o ser humano sem Deus é insatisfeito. O vizinho que mora em cima do nosso apartamento, os vizinhos nunca ficam satisfeitos com o apartamento, sempre estão quebrando, sempre estão mudando coisas. E eles vão continuar mudando, eu estava dizendo, então, eles vão continuar mudando, a costume eles vão continuar mudando o tempo todo, porque eles estão procurando satisfação e eles não vão encontrar. Porque a gente tem que dizer para eles isso. Orem para que o Espírito Santo nos use, porque ontem à tarde eu resolvi diante de Deus evangelizá-los. Porque é incrível como eles estão jogando dinheiro fora. Então, meus irmãos, o cristão não fica fazendo essas coisas. O cristão está contente o tempo todo, mesmo estando apanhando, como o apóstolo Paulo, levava chicotadas, era preso, mas continua pregando o evangelho. Meus irmãos, se nós vivermos a vida cristã verdadeiramente, de fato, nós não estamos isentos de sofrimento. Porque nós não estamos numa redoma, nós estamos no mundo. Vivendo no mundo, muitas vezes passamos então por isso, por duras provações. E Jesus Cristo alerta que nós devemos estar atentos
estar vigilantes. Em João 16:33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Não procure paz no apartamento mais bonito, mais bem decorado. Não procure paz no carro última moda. Não procure paz em outro lugar, porque ela só existe em Cristo. No mundo, passais por aflições, é o que Cristo nos diz. Então, por que você está surpreso? Parece que você não é cristã, parece que você não é cristão, está surpreso em estar passando aflições no mundo. Isso é profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, fiquem contentes. Eu venci o mundo e em mim vocês vencerão o mundo. Versículo 25. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. O rei ficou espantado. Foram atirados na fornalha 3 jovens. E o rei agora via 4 lá dentro, e um diferente, com a aparência de filho dos deuses. Quem era esse 4º homem? Que o rei disse ser semelhante ao filho dos deuses. Nós cristãos cremos que Deus sempre está conosco em todos os momentos. Então, Ele está conosco nos momentos difíceis. Nas situações mais complicadas da nossa vida, Deus está conosco. Veja o que o profeta Isaías fala sobre o nosso Deus. No capítulo 43, no versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A expressão Sadraque, Mesaque e Abidênego, mais Cristo, Filho de Deus, 4 homens andam passeando dentro do fogo, foi o que o rei disse. Então, o que nós aprendemos? Aquele lugar é lindo, aquela fornalha se tornou um lugar lindo, se tornou um lugar aprazível. Porque Sadraque, Mesaque e Abidênego, que estavam andando com Deus pela fé, agora estavam andando com Deus presencialmente. Então, aquele lugar se tornou mais aprazível, encheu-os mais de contentamento do que antes. Mas prestemos atenção, meus irmãos, Deus está presente. Ele sempre está presente, Ele está aqui. Por isso que a palavra de Deus nos fala, nos diz que se nós somos crentes no Deus verdadeiro, nós sempre vamos estar contentes,
Porém, em qualquer situação, Deus está presente. E quem nos anima não é palmas, quem nos anima não é guitarra, quem nos anima não é grito, quem nos anima não é dança, quem nos anima é Deus, o Espírito de Deus. Este é o verdadeiro contentamento. No Salmo 46, versículo 11, o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. O anjo de Deus. Não é surpresa, meus irmãos. Surpresa para Nabucodonosor, que estava levantando imagem de ouro para o povo adorar. Para os servos de Deus, nenhuma surpresa. Esse mesmo Deus, Emanuel, havia estado com Abraão, com Jacó, com Moisés. Aqui, nós vemos o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o quarto anjo. O mundo da tribulação está acendendo um fogo para que nós nos queimemos e nos sintamos incomodados. É a fornalha que o mundo acende para nos testar. Para testar se de fato nós cremos no Deus verdadeiro mesmo ou num Deus qualquer. Prestem atenção, o anjo de Deus vem sempre, e ele vem como Cristo veio, experimentando as nossas misérias. As situações as mais difíceis do mundo. Versículo 27. Eu vou repetir a leitura do versículo 25. Tornou-se, ele diz, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados. Os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. O poder de Deus está sobre todos os poderes. O fogo não teve poder algum sobre os jovens. Deus os estava protegendo. Quando nós sentimos a presença de Deus, isso nos encoraja e nós enfrentamos toda e qualquer dificuldade, porque a proteção de Deus não é só da boca para fora, ela é dentro do nosso coração. E a vida do discípulo de Cristo é carregando a sua cruz e enfrentando tribulações. Agora, meus irmãos, entre a cruz e a tribulação, em nossa cruz, em nossa tribulação, Deus está presente.
Isso é que faz a diferença. Ele nos conforta, nos ajuda e definitivamente ele nos livra. Salmo 91, 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, se o infernal, rei da Babilônia, Nabucodonosor, está infernizando a vida dos servos de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego, Deus está presente. Se esse infernal poder do mundo de hoje nos joga no fogo aceso da cruz e da tribulação, então Deus enviará o seu anjo para nos revigorar, nos fortificará, nos renovar com o orvalho da sua graça. Portanto, meus irmãos, a intenção do diabo é sempre a que lemos em João 10, 10. Roubar, matar e destruir. Não é à toa que os falsos profetas estão roubando as ofertas das pessoas. O último tostão das pessoas, eu lembro que lá na Rua da Saudade, quando a Antônia tinha uma casa de festa, tinha uma dessas igrejas em que as mulheres que iam para lá eram enganadas e derramavam tudo que tinha na bolsa para elas e voltavam pedindo a Antônia passagem para voltar para casa, que nem com passagem ficaram. São ladrões mesmo. Roubam, são discípulos do diabo. Portanto, meus irmãos, danos morais, danos físicos, danos familiares, danos emocionais, danos financeiros. Todos nós que vivemos neste mundo podemos sofrer. Mas nós, os cristãos, sofremos sim esses danos que são promovidos pelo diabo, pelo inimigo. Mas, meus irmãos, há promessas de Deus que nós devemos sempre estar vivendo, confiados nela. No Salmo 91, no versículo 10, vejam a promessa: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 121, 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Ele tem controle sobre tudo, até sobre um fio de cabelo nosso. Em Lucas 21, 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça sem estar debaixo do controle de Deus. Deus está atento a tudo. Por isso ele livrou
os 3 jovens da fúria do infernal rei Nabucodonosor. Deus está atento e vendo todos os ataques que nós sofremos. Todas as investidas que são feitas contra nós. Tudo que o inimigo perpetra contra os seus filhos. Versículos 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Deus nos livra. E o nosso livramento é a glória de Deus. Os jovens são jogados na fornalha ardente, porque se recusaram a seguir Nabucodonosor. Quantos de nós, nas últimas eleições, seguimos um candidato ou outro? Nós somos filhos de Deus e nós só seguimos a Deus e a sua vontade. A preservação miraculosa dos 3 jovens é exatamente porque a opção deles não era o rei, não era o poder temporal, a opção deles era o poder eterno, era Deus, por causa do poder de Deus. Eles são jogados na fornalha de fogo ardente por causa de sua recusa. Está nos versículos 19 a 23 que nós lemos. A preservação miraculosa deles no fogo pelo poder de Deus e o convite para saírem no fogo pelo favor do rei, por causa deste milagre, se convenceu do erro que cometeu e lançou-os ali, versículos 24 a 27. E o que nós vemos aqui, meus irmãos? A fornalha esquentada muitas vezes mais. E para que serviu? Nem a cor da roupa mudou. Nem a cor da roupa mudou. Nem a cor da roupa mudou, não mudou nada. Ele nem tinha um cheiro de fogo. Se você acende o fogão bem aceso e chegar perto, se você não tiver cuidado, você vai sentir cheiro de cabelo queimado. Eles estavam na fogueira ardente, fornalha ardente, esquentada várias vezes mais. Eles não estavam dormindo, eles estavam acordados. E vendo a presença de Deus ali. Sabe por quê, meus irmãos? Nós devemos aprender a acreditar na palavra de Deus. E aqui eu quero chamar a lembrança de cada um de vocês para lembrar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Tudo
tudo mesmo concorre para a glória de Deus. Quando nós vamos evangelizar e alguém se entrega a Cristo, aquilo não contribui para a minha vaidade, aquilo contribui para a honra e glória de Deus, porque eu estou fazendo para Deus, não é para mim. Eu estou fazendo como um servo que o meu Senhor deve levar à fama. É isso, meus irmãos. Tudo contribui para que Deus seja glorificado. Mateus 9:8. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Deus usou a fogueira para que um rei pagão, um déspota, como Nabucodonosor, desse glória a ele. Deus sabe todas as coisas. Ele é Deus. Aleluia. Glória e honra a ele. Então, meus irmãos, concluindo a mensagem desta manhã, relembremos aqui como Deus nos livra. Versículo 21. Permitindo que nós passemos pelos desafios, problemas e dificuldades. Deus permite que nós passemos por desafios, por problemas e por dificuldades. Mas, ao mesmo tempo em que Deus permite que nós passemos por dificuldades, por problemas, Ele oferece a sua presença. Veja que maravilhoso. Sintamos, Ele está aqui. Ele oferece a sua presença. E as dificuldades, os problemas pelos quais nós só passamos, nós não sofremos dano nenhum. E tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado, não para a gente já sair por aí dando testemunho como se a gente fosse melhor do que os outros, mais crente do que os outros, mas nos humilhando. Ainda hoje o Senhor é poderoso, meus irmãos, para nos livrar. Vamos buscar então este Senhor para que possamos obedecer o livramento do qual cada um de nós carece. Fiquemos em pé e oremos ao nosso Deus. Ó Pai, como é bom estar na Tua presença, sentir o calor da Tua presença entre nós e ficar contente, Senhor. Ficar alegre de estar aqui na Tua presença. Ficar ouvindo a Tua palavra atentamente e guardando-a no nosso coração para não pecar contra Ti. Em Cristo Jesus nós te oramos, hoje e sempre. Amém.